Números capítulo 19, nós vamos encontrar aqui ah, a água purificadora e uma questão do contato com os cadáveres, né? No sistema mosaico, né, ou seja, né, nas leis aí que Moisés, orientado por Deus, colocou, parece assim que vida e morte são dois polos muito presentes ao longo de todas essas leis. Porque você vê a tratativa que tem que ser dada quando alguém tem algum tipo de contato com o cadáver, que é o contexto maior aqui deste capítulo. Coisas que também já foram ditas, cai um pouquinho naquela questão de relembrar a lei, tá? Então você não vai ver nada que você talvez não tenha lido em textos anteriores, mas é importante você perceber e olhar. Por exemplo, logo no na primeira parte, nos 10 primeiros versículos, você tem ali uma receita da produção da cinza da purificação. Pega a novilha, vai lá, vai poder queima essa novilha, essas brasas, alguém que esteja puro vai pegar essas brasas e vai guardar e vai se lavar. Aqui começa, né, o capítulo como água purificadora. Na verdade, o que está sendo dito é que é muito importante que aqueles que faziam todo esse tipo de exercício tinham que se lavar, porque ele ficava impuro por esse contato até ao período da tarde. E isso também servia, essas cinzas depois dessa novilha que eram produzidas, né, serviam como uma oferta ao Senhor. Então ali você encontra uma série de ritualística com riqueza de detalhes, ao qual esses detalhes já disse para vocês que são reflexos e contextos da aliança de Deus para com o povo escolhido. Então, obviamente que isso aqui não era exigido de todo mundo, isso aqui era exigido ali dos sacerdotes, que eles que tinham que fazer. Por isso que já comentei que o que era exigido de fato dos sacerdotes era muito mais penoso de se cumprir, era muito mais rico em detalhes, assim por dizer, do que aquilo que o povo tinha que fazer. Só que deixa muito claro que, para Deus, estas coisas eram importantes, porque estavam sendo relidas, estavam sendo explicadas novamente. E, como eu falei, né, vida e morte são esses polos que são reais dentro da história da igreja. Né? Havia ali, então, como se tratar com as pessoas que estavam vivas, como é que se produziam essas cinzas da purificação, como é que aquele que produzia isso deveria se purificar, e também falava e fala, né, ao longo da extensão desse capítulo, de como é a purificação daquele que tem contato com algum cadáver intencional ou não, e de que forma que isso deve ser purificado. Isso nos dá realmente várias formas de reflexão, porque nós vemos que se estas coisas são importantes para Deus, a nossa parte deste processo deveria ser meramente acatar isso e entender que tudo isso está relacionado com a santidade que nós temos que ter para com Deus. É claro, aquilo que nós estamos lendo aqui não é praticado hoje em dia, então, obviamente que hoje você não tem um tabernáculo, você não vai ter gente produzindo cinza para oferecer essa cinza ao Senhor. Isso, insisto, que é uma questão de contexto histórico da época aqui, nesse momento da história, no livro de Números, tá? Mas é importante que você entenda que não era meramente regras que estavam sendo ditadas, faladas, não, tem que se fazer, acabou o ponto final. Não, Deus havia sim colocado isso por intenções, propósitos, mas de forma muito clara, mostrando que esse tipo de ritualística, esse tipo de comportamento era justamente isso que mostrava de forma evidente e visível que este povo tinha uma aliança com Deus. E isso para esses sacerdotes, embora eu tenha dito que é uma coisa penosa, né, porque assim, muitas regras, muitos detalhes, é um processo, né, muito grande, deveria ser motivo de muito orgulho, porque este serviço é o sinal da aliança. E este sim é o princípio que nós podemos trazer para nós acerca desse capítulo. O serviço é a aliança, é a evidência da aliança.